Boa tarde. Hoje é nossa última apresentação do semestre dos seminários em pesquisa. Adianto que nós retornaremos em 4 de agosto. Teremos as nossas férias de julho. E para terminar, nós convidamos o pesquisador, antropólogo Fábio Zucker, que ele é doutor em antropologia pela USP, fez pós-doutorado em Princeton, e ele está estudando algumas áreas aqui do Brasil, e com algumas publicações na imprensa leiga internacional, muito importantes, que a gente pode depois fornecer a todos. E hoje nós vamos falar sobre a questão dos agrotóxicos na Amazônia. Então, é um prazer em recebê-lo e espero que o Marcos Mota esteja aí, porque ele está procurando o Marcos e o Marcos não responde a ele. Tá bom? Fábio, por favor. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Professor Paulo, muito obrigado pelo convite, é um prazer, muito obrigado também a toda a equipe do HU, vocês que estão presentes, é um prazer enorme para mim estar com vocês nessa tarde de segunda-feira, podendo compartilhar um pouco da minha pesquisa, que começou com uma pesquisa sobre formas de fazer política indígena, demarcação de territórios no Tapajós, e pelo campo, como eu vou mostrar para vocês, pelo meu próprio trabalho ali na região, foi me levando para essa questão da soja e da toxicidade, né, do uso de glifosato, principalmente, que não estavam no meu projeto inicial de pesquisa. Foi realmente, eu acho que a antropologia e todas as disciplinas, quando fazem trabalho de campo, tem essa maravilha, né, que é o campo nos traz outras questões, né, a gente tem que estar sempre aberto, e esse é o caso, né, então, essa ideia, né, de expulsão por asfixia, então é o que eu tenho tentado pensar, esse termo para descrever essa situação ali no Baixo Tapajós, ao redor dos municípios, né, de Santarém, Mojuí dos Campos e Belterra. Alguém conhece a região? Alguém já foi? Tá, então vai... Alter do Chão, que é uma ilha verde no mar ali da realidade. Posso passar? Perfeito. Então, tudo que eu vou contar para vocês, tudo que a gente vai conversar... Quanto tempo de apresentação, mais ou menos? A gente não... 40 minutos, tá. Se você puder me avisar, faltando uns 5, aí já... Tá, perfeito. Então, tudo que eu vou falar, tudo que eu vou querer conversar com vocês, apresentar dessa pesquisa, está resumido, está sintetizado nessa fotografia. Quem conhece as paisagens amazônicas, né, quem conhece a região, hoje em dia está bem familiarizado com esse tipo de foto, né? À esquerda, a gente tem, então, a Floresta Nacional do Tapajós. À direita, né, dessa rodovia, a gente tem um descampado, né, uma área desmatada para cultivo de soja. E aqui no meio é a BR-163, que liga Cuiabá a Santarém, e que é um dos tantos projetos de infraestrutura militar colonial de modernização da Amazônia, né, uma modernização militarizada, tal como foi imaginada e colocada em prática nos anos 70. E a minha grande questão de pesquisa, o que eu tenho trabalhado, o que eu tenho investigado, é tentar entender como se dá a formação dessa paisagem, que processos políticos, sociais, demográficos, epidemiológicos estão envolvidos na constituição, na formação dessa paisagem. Então, tudo o que eu vou falar para vocês está sintetizado aqui. O que eu tenho chamado de expulsão por asfixia é um termo que salienta, que chama atenção para as dimensões respiratórias da reconfiguração espacial impulsionada pela expansão da soja ancorada na aplicação de glifosato na Amazônia brasileira, concebendo esse processo ao mesmo tempo como uma forma de violência lenta, que é um conceito do Rob Nixon, e uma violência química.
a partir dos trabalhos da Michelle Murphy. Então, meu argumento principal, o primeiro argumento que eu queria trazer aqui para vocês, é que o glifosato ele funciona como um agente de sufocamento, tanto literal quanto metafórico. Literal no sentido mais biofísico, biomédico possível, ele asfixia as pessoas, gera processos de alergia, de falta de ar, de asfixiamento, que causa, inclusive, uma dimensão de efeitos psicológicos, né, de uma esfera de sofrimento, de estresse profundo e crise de ansiedade, ataques de pânico, que fazem as pessoas, né, terem uma asfixia ainda mais profunda, mas também sufocamento metafórico, na medida em que o modo como o glifosato provoca uma disrupção na capacidade das plantas sintetizarem aminoácidos, faz com que essas ecologias amazônicas, tanto indígenas quanto ribeirinhas e quilombolas, deixem de existir, abrindo espaço para a soja avançar. Mas o meu segundo argumento é que o que acontece no Baixo Tapajós também ajuda a gente a entender e interpelar essa ficção da Amazônia vazia. E, claro, uma ficção que foi imaginada, que foi colocada em prática também desde a expansão para o oeste, né, no Estado Novo do regime Vargas, na ditadura Vargas, e que depois, a partir de 64, e particularmente a partir do Plano Nacional de Integração do governo Médici, avança-se para a Amazônia, imaginando como um espaço que não teria pessoas. Mas o que eu argumento é que ali no Tapajós, a gente consegue ter precisamente uma dimensão de como esse vazio ele é criado. Então não se trata de uma floresta vazia, mas de compreender as dinâmicas políticas, os processos violentos de esvaziamento de determinadas partes desse território para permitir que as próprias atividades que pressupõem esse vazio estão, na realidade, criando esse vazio, ensejam esse vazio. Então esses são os dois argumentos que eu vou querer sustentar aqui com vocês ao longo da próxima meia hora, 40 minutos. Começo falando um pouco das características do Baixo Tapajós, depois a gente vai particularmente olhar para essas dinâmicas da asfixia, tal como operam no seu sentido literal e metafórico, e por fim a gente chega então nesse terceiro elemento que eu quero debater com vocês, que é a produção do vazio, como esse vazio é produzido politicamente através de uma série de tecnologias históricas, dentre as quais, na esteira das quais eu situo o glifosato. Faz sentido? Tá dando para... Que às vezes eu falo muito para antropólogos, então falar agora, né, para o pessoal da área médica, vocês vão me corrigindo também, eventualmente, algum erro que eu fizer na descrição. Bom, aqui, né, o bioma amazônico, e particularmente a gente tem aqui o Tapajós, no oeste do Pará, né, nessa região entre o Xingu e o Madeira. O Tapajós que nasce no Mato Grosso, deságua aqui nesse tríplice encontro, né, do Arapiuns, do Tapajós e do Rio Amazonas, na cidade, ao redor da cidade de Santarém. Deu uma desestruturada, deu uma... Na apresentação, mas eu queria trazer um pouco do contexto para vocês do Tapajós, né? É um território, né, uma região marcada por uma confluência de projetos de desenvolvimento, uma confluência de projetos que afetam as comunidades locais, dentre as quais eu ressalto a construção de 43 hidrelétricas, muitas das quais, principalmente São Luís do Tapajós, foi embargada pelo IBAMA, o projeto foi cancelado, ele não está nem em pauta devido à dimensão dos impactos que traria principalmente para o povo munduruku. Garimpo ilegal, como, né, acredito que vocês tenham acompanhado, contaminação por mercúrio ali na região é muito presente, aí eu faço referência, né, para dialogar com o trabalho do epidemiólogo Paulo Basta, que conseguiu analisar a prevalência, né, de contaminação de mercúrio na região, e quanto mais próximo aos lugares, né, aos campos do garimpo, maior a presença, maior a concentração de mercúrio. Desmatamento, que avança de maneira intensa na região, intensificação da monocultura de soja, e aqui entrando mais particularmente, né, no ponto que a gente vai estar falando,
contaminação por agrotóxicos e a infraestrutura para a exportação de soja, que é um tema que interessa bastante ao Dr. Paulo, né, aos projetos de pesquisa que estão sendo elaborados, né, infraestrutura que envolve portos de escoamento, o projeto da ferrovia para exportação de grãos, a Ferrogrão, e de hidrovia, né, a Tapajós, Teles Pires, e uma série de pequenos, né, de menores, não são pequenos, mas são menores empreendimentos, como terminais de carga, terminais de combustível, que são a infraestrutura que dá base para essa infraestrutura de exportação. Então, para quem tem acompanhado a realidade no Tapajós, é muito impressionante ver como em pouquíssimos anos, eu faço trabalho de campo na região há quase uma década, e eu consigo, nesse período, ver a transformação de uma paisagem majoritariamente de floresta, de comunidades amazônicas, em portos, em zonas industriais, né, em um processo de industrialização muito forte na região. E aqui eu acho que interessa muito a gente pensar também quais são as dinâmicas de saúde pública, mas também de contaminações, de emergências de novas doenças que acompanham que esse processo traz para a região. Isso aqui é uma imagem um pouquinho distorcida aqui na tela cheia do Tapajós, né, desse Tapajós sem essa interferência, sem essa marcada pela infraestrutura. E tudo, né, ali começou para mim, como eu falei, vindo da antropologia, trabalhando junto ao povo Tupinambá, na margem esquerda do Tapajós, na margem oeste, né? Então, na margem oposta à cidade de Santarém. A gente fala, bom, é pertinho, são 12 horas de barco, mas é perto, né, para dimensões amazônicas. E eu estava subindo, né, eu participei do processo de autodemarcação do território Tupinambá. E o cacique Braz, que na época era o presidente do conselho do Tupinambá, a gente estava subindo a mata e em um momento ele fala: Fábio, imagina tudo isso aqui virando soja. Até então eu tinha chegado no Tapajós ou voos noturnos ou de barco, e a margem do rio a gente não percebe essa dimensão tão marcante de como a soja é presente ali no Baixo Tapajós. E eu falei, bom, mas né, cacique, que soja você está falando, né? A gente sabe no Mato Grosso, né, ali no sul do Pará, mas aqui no oeste do Pará é tão intenso. Aqui mais uma foto da autodemarcação, né, que consistia em cortar pequenas árvores e criar um perímetro, né, criar caminhos pelos quais eles podem fazer uma ronda de moto a cada 2, 3 dias, né, 3 horas atravessa o território inteiro de moto, então sabe se tem invasão, se tem resquícios, se tem rastros que possíveis grileiros, madeireiros ilegais possam ter deixado, né? Então essa é a ideia, e também de pressionar o governo brasileiro a reconhecer o território Tupinambá. Então comecei a olhar, né, bom, a minha pesquisa tem esse aspecto identitário, o agro na região de maneira muito forte nega que os indígenas são indígenas, né, tem todo um argumento baseado no processo de embranquecimento dessas populações, e que então falam que não, processo colonial fez com que essas pessoas deixassem de ser indígenas. Tem um aspecto corporal e cosmológico, né, que é o modo como eles interpretam o adoecimento. Eles falam, né, a gente vivia 120, 150 anos antes, a gente não comia comida de branco, a gente não comia comida que vinha da cidade. Então é uma parte mais da própria etnologia, de compreender como a inserção de alimentos vindos da cidade enfraquece o corpo, porque não é feito com o tipo de relações de parentesco que dá uma substância, né, que dá o vigor para o corpo. A comida que se come a partir de troca de parentesco tem um valor de composição do corpo diferente da comida que vem da cidade. E aí o terceiro ponto que a gente está, né, debatendo aqui, espacial, territorial, focado no avanço da soja. E também muito importante, né, fazer uma referência à cacique Stevina, que é uma liderança mulher fundamental do território Tupinambá, não subiu para a mata com a gente, mas era ela que fazia toda a articulação política, a diplomacia, com o Ministério Público, com as outras aldeias, com o suporte. É uma figura essencial, né, para a gente reconhecer. Então, aqui é o chamado Planalto Santareno, né, que é onde o avanço da soja está mais marcado, e aqui, bem nessa curvinha aqui, que eu estava trabalhando na aldeia cabeceira do Amorim, nessa curva aqui, o Igarapé Amorim, Igarapé, mas ele é da largura do Tietê, aqui em São Paulo, né. E o interessante é que
tem um jogo de espelhos, né? Tem uma certa espectralidade fantasmagórica. O que os Tupinambá veem quando eles atravessam o rio para ir para a cidade, seja para comprar alimentos, seja para tratamento de medicina, eles têm muito receio que seja, né, nesse jogo espectral, um futuro, o que o futuro lhes aguarda, o que, caso, né, a soja continue avançando como avança na margem direita, seja o que vai acontecer com eles. Então foi isso, né, foi esse contato com os Tupinambá que me fez olhar para o que é o avanço da soja na margem direita. E esse tipo de paisagem, então, que a gente vê na região, né? Aquela primeira imagem aérea, muito marcada, né, com a BR-163, e aqui as solitárias castanheiras que permanecem, apesar de todo o desmatamento na região, com essas pequenas faixas de terra. Tá dando para acompanhar, gente? Tá fazendo sentido? Perfeito. Então, né, eu tenho olhado para isso, né, uma etnografia, né, uma pesquisa, uma interpretação de como as pessoas ali na região do Baixo Tapajós atribuem sentido e compreendem a transformação da floresta tropical em campos de monocultivo de soja. E eu, obviamente, que acompanhar o processo de desmatamento em si, acompanhar enquanto ele acontece, é extremamente difícil, né? Como repórter, eu faço alguns trabalhos como jornalista em paralelo, é um pouco mais fácil. A gente vai lá, entrevista o pessoal, oi, beijinho, tchau, tchau, né? Não fica muito tempo. O trabalho do antropólogo, ele é diferente, ele tem uma dimensão temporal, né, de envolvimento, de passar meses, para justamente conseguir captar esse sentido que se atribui ao processo. Então, eu não consigo, né, não consegui acompanhar o desmatamento em tempo real. O que eu consegui fazer é acompanhar ele a partir dos vestígios que esse desmatamento deixa, dos rastros que são deixados e como que essas comunidades afetadas pelo processo de desmatamento narram esse processo, né? Então o traço 1 é o que eu tenho chamado dessa farsa e criação do vazio, que é o objeto do que a gente está conversando aqui, mas o segundo traço, que também é extremamente importante, é como que as dinâmicas de desmatamento e avanço da infraestrutura de escoamento de grãos, seja pela pavimentação da BR-163, seja por esses portos que fazem o grão ir para o exterior, como que eles facilitam dinâmicas de emergências de novas doenças, e aqui particularmente de hantaviroses, por conta do contato entre as pessoas com roedores que encontram na floresta recém-derrubada um nicho de proliferação mais adequado, né, para as espécies generalistas desses roedores. Então, esse é um tema que a Fiocruz acompanha bastante, e eu me interessei por olhar essas narrativas ao redor também dessa dimensão de adoecimento. Então, tem uma certa dialética aqui, que é um território adoecido pelo uso intensivo de agrotóxicos e particularmente de glifosato, mas também um território que produz novas doenças, né, que esse processo de desmatamento, e aí numa, né, relação de causalidade complexa, em que o uso de agrotóxicos está de uma forma ou de outra ligado ao avanço do desmatamento e ligado então a essa emergência de novas doenças. Então, não sei se falei besteira da parte epidemiológica, estou um pouco receoso aqui com vocês, mas, enfim, é um antropólogo olhando para isso, né? Mas, então, usando o termo plantation, né? Não sei quem conhece o trabalho dessa antropóloga incrível, a Anna Tsing, mas realmente vale muito, muito a pena ler os livros dela. E ela fala, então, né, plantation como essas ecologias simplificadas, né? Projetadas para criar ativos de investimentos futuros. E as plantations, então, como essa instituição que mata seres que não são reconhecidos como esses ativos financeiros, né? E patrocinam novas ecologias de proliferação e disseminação incontrolável da vida aumentada pelas plantations, com as suas formas particulares de doença e poluição. Então, todo esse processo também faz sentido analisar ele como uma dimensão sanitária, uma dimensão de saúde pública, de adoecimento que acompanha a financiarização do Baixo Tapajós, a inserção desse território em uma cadeia de produção de grãos, bens e valores voltadas ao mercado internacional e, particularmente, a uma demanda intensiva de grãos por parte da China, né,
conforme a China se afasta da sua dependência dos Estados Unidos, né, de grãos, o que a gente vê é uma maior dependência da América do Sul e um avanço também para a África, né, que isso é uma dimensão que não está na minha pesquisa, mas do ponto de vista geopolítico é relevante, é importante. Aqui a gente tem então esses gráficos, né, essa plataforma Trace. Os últimos dados que eu consegui são de 2022, então mostram, né, a Cargill como o principal, né, fatia aqui responsável pela transição de grãos, né, pela exportação de grãos, e os destinos finais, né, Federação Russa, Mainland, né, China continental, e outros países, e claro, somando, que está fragmentado a União Europeia, mas somando os países da União Europeia, sempre o segundo ou o terceiro, né, alternando com China. E aqui a gente tem uma ideia, né, em dados muito, muito claros, né, da exposição ao desmatamento nesses 3 municípios que constituem o Planalto Santareno à soja. E a gente vê, né, quanto depois ali do governo Bolsonaro, né, depois, a partir de 2019, uma explosão, né, desse desmatamento, dessa exposição ao desmatamento relacionado à produção e exportação de soja. E aqui também um pouco para ter ideia da infraestrutura, né, a Ferrogrão, que vai chegar ao porto de Miritituba. Oi? E depois Santarém, né, exportando isso já pela ilha de Marajó, né, já pela foz do rio Amazonas. Então, uma transformação brutal na região. Eu gosto muito dessa frase, ele é um geógrafo marxista, Jason Moore. Ele fala que o capitalismo ele não possui um regime ecológico. O capitalismo é uma ecologia, ele é um regime ecológico na medida em que formas de vida passam a se relacionar de formas específicas entre si e com o meio nessa forma de produção de valor que é o capitalismo. Então, né, adentrando aqui o coração já da nossa apresentação, né, como esse espaço de expansão da soja é constituído e que tecnologias políticas estão implicadas na feição dessas paisagens e constituição de uma ecologia propícia ao surgimento de novos vírus. Então, a farsa. Esse vai ser um termo fundamental aqui no coração, né, no âmago da minha fala. É um termo com frequência utilizado por um produtor rural, o seu macaxeira, para se referir a essa dinâmica de paisagens que parecem florestas e comunidades, mas que de trás tem apenas soja. Vocês conseguem ver, conseguem imaginar isso aqui? Isso aqui são as rodovias, né? Aqui são as estradas. Então, está um pouco esmaecida a imagem, mas para quem está caminhando, para quem está de carro aqui, não tem uma dimensão do tamanho da extensão da soja. Então aqui eu estava no carro com o seu macaxeira, ele estava no banco de trás, e em um momento determinado ele exclama assim, ele fala, a farsa das comunidades. O seu macaxeira, mas que farsa, né? O que o senhor está dizendo? E ele responde, olha, tem uma casinha aqui ali na beira da estrada, tem, né, uma floresta aqui ali, um pedacinho de mata. Aqui antes era tudo comunidade, alguns quilômetros à frente, então ele retoma o raciocínio. Essa aqui é a farsa que eles deixaram, e continua apontando para as estreitas faixas de floresta, que são remanescentes, cercadas por descampados de soja. Só umas arvorezinhas aqui e ali. Então ele arremata, por trás é tudo soja. Então eu quero entender essa reflexão, esse momento precioso de uma pesquisa de campo, que o seu macaxeira está me oferecendo, no seu relato sobre o que significa essa dinâmica de desmatamento, essa dinâmica farsesca que ele está apontando, né? E ele tem um relato muito forte sobre como seus filhos não conseguem mais respirar e desenvolveram inúmeras alergias, tem um erro de digitação, que eles foram expulsos consecutivamente de seus territórios pelo avanço da soja. Então ele termina a entrevista que eu faço com ele dizendo, e agora, para onde o seu macaxeira vai? Para onde que eu vou, né, na terceira mudança de comunidade que ele tem que fazer por conta da soja chegando?
E ele fala aqui, né, uma frase que eu acho que é fundamental, que eu acho que condensa muito do que eu estou tentando dizer para vocês, que é sufocante. Esse é sufocante dele, esse desabafo, é o que me permitiu chegar na ideia, né, de que essa expulsão por asfixia que ele relata é tanto literal, os filhos não conseguem respirar, quanto metafórica. Ele não sabe mais para onde ir, ele não consegue mais cultivar. Ele era, né, um agricultor, como o nome diz, seu macaxeira, ele plantava, entre outros cultivares, mandioca, macaxeira, e não dá, não pega mais, não se desenvolve. Tá dando para... Tá fazendo sentido, gente? Vocês querem interromper, fazer uma questão? Beleza. E essa aqui é a escola Vitalina Mota. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, né, aqui tem um ônibus escolar, aqui tem a horta da escola, e aqui é só soja. Quer dizer, são imensos campos que a escola está cercada, e aqui é a escola em frente, é a frente da escola, né? Se a gente está numa imagem olhando para a esquerda, né, olhando para leste da BR-163, a gente tem essa imagem aérea de drone, e se a gente está à direita, né, olhando para... Desculpa, aqui olhando para oeste e aqui olhando para leste. Então aqui a gente tem uma escola completamente cercada por soja. E é tão intenso, é tão frequente a aplicação de glifosato que as professoras frequentemente são obrigadas a mandar os alunos para casa por conta da intensidade da aplicação de glifosato. E algo que acontece com muita frequência é que as crianças sentem uma certa curiosidade. Um trator vermelho, né, atrai a atenção de crianças. Então, em já algumas ocasiões, as professoras tiveram que correr para o campo de soja da frente para tirar as crianças que estavam recebendo uma aplicação, né, de glifosato, de fertilizantes, de esfoliantes, defoliantes, desculpa, enquanto no horário de aula, no horário letivo, né, durante o ano letivo, durante o horário de aula. Então, isso gerou inúmeros casos de reclamação no município, e quem trabalhou muito com isso foi um doutorado da Fiocruz, hoje a professora da UFOPA, que é a professora Annelise Rosenthal Figueiredo, e ela acompanhou muito o avanço da prevalência de câncer nesse município que é Belterra, e acompanhou particularmente esses casos, né? E toda uma pressão política por parte do município, e em específico do prefeito e de um dos proprietários que é da Câmara Municipal, de impedir as notificações. Então, reina um clima, e esse talvez seja uma terceira dimensão do sufocamento, que é o sufocamento quanto ao conhecimento. É uma epistemologia popular, uma epistemologia amazônica desses conhecimentos que é também sufocada por uma pressão política para que essas pessoas não reportem, não façam a notificação. Estou curioso para ouvir também o professor Marcos Mota, o que ele tem a dizer sobre isso, que participou que realizou essa pesquisa pelo Evandro Chagas. Só coloquei aqui uma referência que para mim é muito importante, é um livro do Craig Hetherington, analisa dinâmicas parecidas ali no Paraguai, e essa foto é incrível, né? Vocês conseguem ver o que é essa foto? Quer dizer, membros do exército protegendo um campo de soja em plena fumigação de glifosato, aplicação de glifosato, para não receber protestos dos camponeses majoritariamente guaranis, né? Camponeses no Paraguai quase sempre são camponeses indígenas. Então, essa foto eu acho fundamental, e esse é um livro que, eu não vou ler o resumo dele que eu fiz para vocês, mas é um livro que, para quem tiver interesse, vale muito a pena seguir. Então, eu estou chamando de expulsão por asfixia essa forma prolongada, nessa subsequente forma de deslocamento, que opera tanto literal quanto metaforicamente, a partir de doenças respiratórias, asfixias e alergias causadas pelo glifosato, mas metaforicamente, que torna a agricultura tradicional inviável. As plantações não prosperam devido à perturbação da fisiologia vegetal
causada pelo herbicida. E o estresse causa estresse, ansiedade e prevalece entre os membros da comunidades afetadas. E fundamental para compreender expulsão por asfixia é a reflexão dos moradores do local a respeito da elusividade, né, dessa forma elusiva que marca o processo de expulsão, tal como ele é expresso no conceito de farsa, que eu vou dizer que ele esconde os vastos campos de soja por trás deles, e esconde também, oblitera, o processo violento que formou esses campos de soja. Essa é a farsa, esse é o conhecimento que os agricultores da região tentam narrar a despeito dos interesses poderosos para esconder a violência que esvaziou esse território. Aqui a dinâmica de desmatamento de vírus, né, não vou entrar nisso, mas está muito baseado em estudos da Fiocruz e do professor Philip Fearnside, do IPAM. E esse livro também que é fundamental, não sei se vocês conhecem, mas é uma referência que eu deixei aqui para a gente, que é o Pandemia e Agronegócio, do Rob Wallace. Tá dando para acompanhar? Tá dando para... Tá fazendo sentido? Então, agora eu queria, por fim, então, olhar para essas paisagens intoxicadas e o esvaziamento delas, ancorado nessa comunidade. E eu acho essa foto, eu tive o privilégio de trabalhar com um fotógrafo incrível, que é o Bruno Kelly, sempre na Reuters, capa do New York Times, com fotografia sobre a Amazônia. E essa foto de estudo, né? As contradições, o nome da comunidade, Boa Esperança, e uma comunidade, né, completamente destruída, tal como essa placa, pelo avanço da soja. Era o polo produtor de farinha de Santarém, vendida aos mercados amazônicos, mercados populares da cidade. Também Pau Rosa, com uma exportação importante, inclusive aí vem vinculado à marca Chanel, né, o perfume Chanel 5. E então chegou a soja, né, de polo que empregava, de polo produtor dentro dessas ecologias, dentro dessa lógica, né, de comércio amazônico, para a chegada da soja. Então, o seu Curica, ele fala que ele tem dificuldade de cultivar o seu próprio jardim. O veneno dos vizinhos faz com que as plantas não cresçam. Dão semente, floresce, mas não nasce. E a Sônia Maria Guimarães Sena relata intensas crises de ansiedade pela aplicação indiscriminada de agrotóxicos. E quando fumegavam glifosato, ela costumava se trancar em casa. Ela disse, há anos, né, araras e os macacos vinham aqui comer as frutinhas das árvores. Eles vinham na porta de casa e, de repente, desapareceram. A esposa do seu Curica, Dona Maria Dercy, quando a gente chegou para fazer esse material, né, essa etnografia e reportagem, né, que isso foi publicado como reportagem, tinha acabado de falecer. A gente chegou em a gente chegou em novembro de 2019, um pouco antes da pandemia, e ela tinha falecido em maio daquele ano, e o cemitério também está coberto de soja. E ela era uma lutadora, ela era membro do Sindicato de Trabalhadores Rurais, que tentava lutar contra esse abuso, né, do avanço do agrotóxico e dessa expulsão. Então, minha esposa, enquanto vivia, lutou muito para que não houvesse esse exagero de agrotóxicos aqui, mas não conseguiu. E ela faleceu por conta de um câncer de estômago, meses antes da gente chegar. E essa é a propriedade. A gente vê aqui nessa riqueza de plantas, de variedade, de biodiversidade cultivadas dentro da propriedade, cercadas por esses descampados de soja, né? E é muito triste também falar que a própria Maria Dercy, quando eu voltei depois da pandemia para dar continuidade à minha pesquisa, ela também faleceu de câncer. Então, existe esse relato, essa percepção entre membros da comunidade de que morre-se mais de câncer hoje do que se morria antes, esse é um relato muito comum, e que a pesquisa da professora Annelise Figueiredo mostra que realmente essa prevalência se sustenta nos dados.
Então é isso, ela era forçada a se trancar na sua casa, né? Era forçada, diante das dificuldades de respirar, era uma asfixia tão intensa que obrigava que levava a crise de ansiedade. E aqui a gente tem o caso, então, de comunidades quilombolas também. Esse é o líder quilombola da comunidade do Bom Jardim, que é o Dileudo Guimarães. E ele, aqui também, se vocês podem ver, aqui do lado direito é floresta e aqui é soja, né? E o que o Dileudo conta é que o quilombo, se a gente for olhar aqui na foto, esse aqui é uma área que está acima, que está num nível, está mais elevado, está no Planalto Santareno. E abaixo está o Lago do Maicá. Então, esse desnível, essa diferença de relevo, permitia que as pessoas que estavam escapando, que estavam em busca da sua liberdade, fugindo da escravidão forçada, tivessem uma certa visão panorâmica para ver se tinha captor, né, um membro das fazendas vindo tentar obrigá-los a voltar ao regime de escravidão. E o que acontece é que isso que foi uma vantagem nesse produção do escape da liberdade virou hoje um motivo de intoxicação maior, porque os córregos, os pequenos igarapés, descem, obviamente, para o lago do Maicá, o Planalto é mais alto, e desce, né, para o lago, que vai desaguar no Amazonas. E toda a concentração de substâncias químicas, então, passa hoje pelo território quilombola. Território esse que também não está reconhecido e, portanto, está invadido por fazendas de soja ligadas a importantes sojeiras da região. Então é isso, né? Essa criação do vazio necessário para a expansão da soja opera por esse processo de expulsão por asfixia. Que fica claro, né? A gente foi vendo comunidades que estavam abandonadas, comunidades que estavam esvaziadas, né? Barracões, casas, sendo completamente tomadas pela soja. E aí, né, algumas pessoas tentaram resistir e não conseguiram. Os sojeiros foram comprando aqui e ali. Aqueles que ficaram no meio foram obrigados a vender porque não tinham condições. O veneno mata tudo, o veneno leva tudo. O veneno sai fora para o sítio tudo. Por isso venderam tudo, não tinham mais condições de plantar. Então é assim que opera, né? Essas terras que não são dentro de unidades de conservação, não tão demarcadas, estão no mercado de terras, e, portanto, o veneno é utilizado como essa tecnologia para forçar a pessoa a aceitar qualquer preço, né? Sob pressão, cercados, aceitam qualquer preço. Aqui é uma das casas, né, tomada pela vegetação rasteira e que em breve, né, foi derrubada, isso foi em 2019, certamente foi derrubada e já é soja. Então, aqui a gente tem o avanço da soja, a diminuição do plantio de mandioca, tanto em Belterra quanto em Santarém, soja aumentando exponencialmente. E o que dá para olhar, então, é o capitalismo nessa fronteira colonial, tal como expresso pelas suas relações químicas. Eu acho que esse é um jeito de colocar também, de formular aquilo que eu estou falando. E aí, esse foi o primeiro argumento, né, da expulsão por asfixia. E o meu segundo argumento, muito mais breve para dar tempo de vocês também poderem contribuir, a gente poder conversar um pouco, é então que a concretização, que ele mostra essa concretização do imaginário de uma floresta vazia, mas que a farsa é precisamente o fato dela ter sido esvaziada, né? Olhar para esse esvaziamento da floresta. Então, desde a década de 50, e aí os vírus, né, foram os principais aliados nesse processo de colonização, tanto por negligência como de forma deliberada. Quem leu o Xingu, do Antônio Calado, sabe, né, o que é uma comunidade indígena devastada pelo sarampo, mas também a gente tem ali entre os cinta-largas, por exemplo, em Rondônia, roupas sendo jogadas por aviões para contaminar e abrir espaço dessas comunidades para o agronegócio.
O Eduardo Vieira de Castro, antropólogo, fala numa história alternativa do Brasil. Numa história do Brasil que está ancorada na tomada de terras dos povos indígenas, né? Que isso é o que marca a história brasileira. Diferentes momentos da história em que os territórios indígenas são tomados para o avanço da modernidade do país, né, integrá-los nessa imagem que os militares defendiam. E o que eu tenho tentado fazer, então, é colocar o glifosato como um desses mais recentes capítulos nessa longa história brasileira de tomada de territórios indígenas através de diferentes formas de violência. Nesse caso, uma violência química. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de como se deu esse esvaziamento de territórios durante a ditadura militar. Caso Aimiri Atroari, que envolveu também químicos, né, tal como o agente laranja, o Tordon, e talvez o mais bem documentado seja esse do Chavante, que eles são transportados de avião num determinado dia, acho que está aí o dia, em 74, e no dia seguinte a FUNAI emite então uma certidão negativa de presença de povos indígenas. Eles foram, né, de Marauatsed para Missão São Marcos, dos claretianos, se eu não me engano, né, missionários claretianos, e Marauatsed virou Suyamisu, que é considerado por alguns historiadores o maior latifúndio que já existiu no mundo, tamanha extensão. E hoje foi demarcado, foi um processo de retomada muito bem documentado pela Comissão Nacional da Verdade, e que hoje é território chavante em regeneração, né? Enfim, aqui é só amarrando, né, o que eu já vim falando, em alguns pontos, mas o que eu queria é isso, né? Olhar para essa farsa das comunidades, como nessa farsa que o seu Macaxeira fala, como fundamental para entender esse processo de esvaziamento e expulsão por asfixia, né? Olhar isso tanto do ponto de vista material quanto metafórico. E aqui, né, tem uma ênfase, então, em reconhecer o conhecimento dessas populações, conhecimento situado, e que a força política para invisibilizar, para tornar esses conhecimentos ilegíveis, difíceis de rastrear, tanto pelas próprias dinâmicas de uma pesquisa com agrotóxicos, quanto pela força e pressão do poder político local que impede pesquisas, impede que esse conhecimento emerja. Me estendi um pouquinho, obrigado, e vamos conversar agora. Excelente apresentação, Fábio, muito interessante. Eu sei que muita gente vai querer comentar, mas você estava mostrando a questão do avanço da soja, e eu fiquei pensando o tempo inteiro na mandioca, né? Isso porque exatamente domingo ontem, eu tive contato com um estudo recente da Science, onde se consegue mostrar que a domesticação da soja foi há 7 mil anos por quem habitava a região entre Rondônia e Mato Grosso. Nós nem tínhamos nomes ainda para esses primeiros habitantes, e eles que conseguem, né, entender a questão da toxicidade da soja, como trabalhar, e eles conseguem, então, fazendo estacas com os caules da mandioca, né, eles conseguem, então, transformar num comércio. E tanto que a mandioca vai se espalhando para o restante da América do Sul, sobe para a América Central, vai para a América do Norte e Caribe, né? 5 mil anos depois, chega também, provavelmente com a expansão tupi, chega em todo o litoral. E depois os portugueses, né, eles pegam a mandioca e eles levam para a África, levam para a China, para a Índia, e se calcula que a mandioca foi responsável por evitar a fome de centenas de milhões de pessoas em 500 anos. Então foi uma tecnologia, né, criada aqui. E aí uma pesquisa mais recente, feita pela Embrapa, que também
pelo pesquisador Fábio, seu xará, lá da Embrapa, mostrou que no Baixo Xingu, já Mato Grosso, os Auaré, corrija aí, Érica, né? Eles têm uma capacidade de reprodução muito interessante da mandioca, com variação genética, com uma tecnologia muito avançada, isso no século XXI. Né? Então é interessante, né, esse exemplo para mim, porque toda aquela questão, né, dos famosos povos primitivos, né, nós tínhamos, né, alguém fazendo ciência, criando tecnologia, exportando tudo aquilo que se fala, que a gente precisa fazer, né? Os nossos antepassados há 7.000 anos já faziam e com isso conseguiram controlar a fome. Eu fico esperando aí, ele está sempre presente, né? Cadê o Marcos Mota? Né? Porque ele foi citado aqui. Ele está aí, mas ele vai poder falar mais ao fim. Eu vou deixar, vocês ficam com mais tempo. Vanessa, você quer comentar? Ou basta simplesmente a sua manifestação? Olá, boa tarde a todos. Fala, Van. Essa apresentação ela foi fantástica, eu queria parabenizar pelo trabalho. Realmente, assim, o que a gente vê na transformação da paisagem é inacreditável, né? Assim, tem todo um conjunto de elementos que compõem essa paisagem, que são populações humanas, populações vegetais, animais, enfim, toda uma gama de populações que dependem dessa ecologia, desse sistema em equilíbrio, e que é inacreditável ver o quanto isso é desrespeitado, o quanto é violentado. E, enfim, eu só gostaria de parabenizar realmente, isso me emociona bastante. Eu me sinto profundamente tocada por ver a dedicação de tantos trabalhos feitos nesse sentido para denunciar o que está sendo feito. E é isso, professor. Tá bom. É só isso que eu gostaria de comentar e parabéns por tudo. Tá bom. Érica, depois, Paulo, você que já trabalhou lá no Tapajós, quero ouvir seus comentários. Érica. Bom, parabéns, Fábio. É bem legal o seu trabalho, né? Eu tive a oportunidade de dar uma olhada na sua tese na época que eu estava fazendo a pesquisa do meu mestrado, que é um pouco sobre sofrimento psíquico e os impactos de Belo Monte, né? Eu estava lendo um livro esses dias que cita alguém que eu não vou lembrar quem, que fala que está falando sobre ficção, né? E fala sobre como a maldade na ficção, o mal na ficção, ele é interessante porque ele é criativo, ele é algo que nos estimula, né? E que a maldade na realidade ela é tediosa. Sempre são repetições das mesmas coisas, né? E eu lembrei dessa citação vendo sua apresentação, porque esse tédio do colonialismo que repete os mesmos processos nas hidrelétricas, na mineração, na soja, né? Então, enfim, esses modos que vão sufocando as comunidades, cercando elas de todas as maneiras. E aí eu tinha duas perguntas. Uma é se tem projetos das próprias empresas de mitigação de impacto, porque muitas vezes essas mitigações causam tanto problema quanto o impacto em si, né? Cria divisões internas, cria uma série de questões. E a outra é se tem alguma avaliação, né? Você falou do câncer, é muito interessante, na parte de suicídio, que a gente sabe que está muito relacionado com a questão do glifosato. Eu trabalhei bastante tempo em Medicilândia, no CAPS, e eu até anotava de outra cor, quem que mexia com Roundup, né, perguntava se usava agrotóxico, quais que usavam, porque eu atendia eu sou psiquiatra, eu atendia várias depressões super esquisitas, assim, orgânicas, tal, e que eu tenho essa
sensação clínica, eu nunca fiz um estudo, né, mas de que tem casos de depressão que são muito diferentes e estranhos, e esse avanço do cacau na Amazônia, ele tem acontecido de uma maneira muito intensiva, né, e não aquele cacau da agrofloresta, aquele cacau que vira uma monocultura, que também usa um monte de glifosato para poder tirar a vegetação local, né, tá aumentando muito. Tá funcionando esse? Estão me ouvindo? Tá. Obrigado, Érica. Eu olho para lá para te ver, mas para cá que na realidade está a tua imagem, então fica meio estranho, mas eu estou te vendo. Não, fundamentais essas questões, né? Então, projetos de mitigação, né? É uma lógica muito diferente da lógica aí do Xingu. Você está no Xingu agora, né? Sem Altamira, se eu entendi bem. Que Belo Monte tem uma lógica de mitigação muito própria e que é catastrófica também ao mesmo tempo, né? A gente tem aí os textos brilhantes da Eliane Brum, que é uma jornalista, talvez das mais formidáveis da atuação no Brasil, né? E uma inspiração pessoal para mim de trabalho, bem focados, né, nessa mitigação que parece criar mais problemas do que o próprio processo, né? E principalmente se a gente pensa consumo de ultraprocessados, de bolacha, os presentes que são dados para algumas lideranças e começam as divisões, né? Esses são casos bem relatados. No Tapajós, eu não sei se tem algum processo de mitigação nesse estilo que Belo Monte, que a Norte Energia fez aí no Xingu. O que eu sei é que existe uma tentativa, né, de fazer uma medida, que eu acho que a gente pode qualificar ela como uma medida de mitigação, que é a moratória da soja. Vocês conhecem, já ouviram falar na moratória? Acho que quem trabalha mais na Amazônia, com certeza, né? Mas a moratória, então, é uma ideia, é um acordo feito por diferentes atores do agronegócio, principalmente a Biov, né, a Associação Brasileira de Indústrias de Óleo e Vegetal, e as grandes traders de grãos, né, que a gente chama de ABCD, né, como é que é o nome? A Bunge, a Cargill, a Louis Dreyfus e eu esqueci o que quer dizer, desculpa, fugiu o nome, mas são as grandes traders, de não termos mais desmatamento atrelado à soja. Então, esse é um tema assim, que eu debato muito, estou publicando agora um artigo sobre isso, está em desenvolvimento, mas eu chamo de mágica dos números. Por quê? Bom, um pouco complicado, deixa eu tentar resumir aqui rapidinho, que não é o foco central da nossa conversa. Mas foi, né, desde 2006, então, estabeleceu-se que a partir de 2008 as florestas desmatadas não poderiam virar soja. Então tenta-se controlar o desmatamento direto, né? Floresta, tracinho, flecha, soja. Mas o que acontece é que aumentou muito o desmatamento indireto. São uma série de problemas relacionados à moratória da soja. A sua eficácia ela é reconhecida, de que sim, diminuiu, né? Existe uma expectativa de que se não tivesse moratória da soja, teria diminuído, teria sido muito mais elevado o desmatamento na Amazônia como um todo, mas são dois problemas principais, né, que são chamados loopholes em inglês, que são né, um buraco sem fundo, né, um lugar que não leva a lugar nenhum dessas medidas. O primeiro é o vazamento para o cerrado. Então, estima-se, né, que houve um aumento muito grande de desmatamento no cerrado por conta da moratória da soja na Amazônia, já que o cerrado não é protegido como a Amazônia é. E o segundo é que se impede-se de que a floresta que seja desmatada diretamente vire soja. Mas nada impede, então, que a pecuária avance mais sobre a floresta e, então, a soja tome o lugar que era dos bois, né, da pecuária. Então tem uma estimativa feita por esse mesmo Trace, que eu mostrei para vocês aqui os dados, de que cada 1 hectare de soja não desmatado, 1 hectare de floresta não desmatada para virar soja, você tem um aumento de 1 hectare de floresta desmatada para virar pecuária, para virar pasto de gado. Sobre suicídio, é um tema que realmente eu não trabalhei, né? Não foi um dos focos da tese, mas é algo que está, esse sofrimento psíquico, né? Isso está ali
de algum modo, nessa dimensão da asfixia, dos casos que as pessoas se trancam com ataques de pânico, com crises de ansiedade. Isso é muito, muito forte ali na região. E tem uma dinâmica toda também de sofrimento psíquico entre populações indígenas na região, por verem nessa falta de opção, vendo desmatamento avançar, que também acho que é um outro tema mais correlacionado a esse do uso dos agrotóxicos. Realmente acho que é algo que a gente tem que colocar energia, né, mais tempo de investigação, porque é fundamental isso que você está mencionando relacionado ao sofrimento psíquico e agrotóxicos. Obrigado pelo comentário. Nós temos agora uma manifestação da Camila Puruborá. Você quer falar, Camila? Oi, gente, boa tarde, satisfação em estar ouvindo vocês. Sim, a fala do Fábio me impactou demais, porque a gente está vivendo isso desde o final de 2023, aqui no território reivindicado do povo Puruborá. Então, assim, ouvir essas outras experiências e vivências dos parentes fora do estado mostra como que está seguindo a questão do capitalismo no estado, tanto no estado como também no país, né? Aqui, recentemente, o povo Puruborá tem enfrentado doenças de pele. Principalmente as crianças pegam essas doenças de pele, saem umas bolhas, e essas bolhas elas viram pus e espalham por todo o corpo. Nós temos denunciado a pulverização aérea, aqui não é por drone, é por aeronave. A gente tem denunciado junto ao Ministério Público e nós temos enfrentado diversas represárias, né? Em relação aos próprios fazendeiros, a pressão dos fazendeiros aqui em relação a nós, porque sabem que somos nós, os indígenas, que fazem as denúncias. Alguns contratos já foram desfeitos aqui na região por conta das denúncias que nós fizemos, né? Então tem criado um caos na nossa região e tem avançado cada vez mais para a área do interior do estado a questão da soja. Então, muito bom te ouvir, Fábio, e a gente procura medidas, né, e também parcerias para ver como que a gente faz para sair dessa. Com certeza. Camila, obrigado pela fala. Que estado que é? Desculpa, não consegui entender na sua fala. Rondônia. A Rondônia. Camila, depois vamos trocar e-mail. Estou fazendo parte de um relatório maior sobre agrotóxicos e a gente conversa sobre o caso que você está relatando, por favor. Se a gente pudesse comunicar depois, ia ser ótimo. Obrigado pela contribuição. Bom. A Beatriz e a Angelita podem fazer essa troca aí de informações. O Marcos está doido para conversar, mas eu vou deixar ainda o Paulo contar sobre a experiência dele, né, no Tapajós. Ele já fez uma apresentação, né, sobre a questão do HIV na região, e agora eu gostaria que ele fizesse um comentário aí, porque você estava, né, o Fábio tem um olhar, você tem outro, né? Acho interessante ver aí como é que você vê isso. Paulo, por favor. Paulo está na Unicamp atualmente, correto? Correto, professor. Muito obrigado pela oportunidade, Fábio. Parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Sou médico infectologista, trabalhei em Santarém muito tempo, lá no Núcleo de Medicina Tropical, e estou fazendo o meu projeto de doutorado em áreas de garimpo, aí de Itaituba, áreas que foram próximas aí do seu campo de trabalho. E o que a gente percebe no contexto, fiz 2 campos na região de Itaituba, fiz em 2023 e 2024, fiquei 1 mês e meio, agora nessa época de seca amazônica, e a gente percebe um movimento muito intenso de migração interna. Então a gente pode detectar muitas pessoas egressas dessa região do Planalto Santareno se deslocando para o garimpo, né, como uma estratégia de sobrevivência. Então, esse garimpo num contexto que procura ser um local que, para além dessa dimensão do ambiente, mas também um local em que oferece alguma oportunidade para uma população que economicamente perde vínculos e perde condição de sobrevivência. E eu queria fazer 2 perguntas para você. A primeira, se você conseguiu perceber no seu campo o impacto para as populações
ribeirinhas ali do Tapajós, porque você trouxe muito o olhar das populações de Planalto, e a gente tem ali muito próximo, né, para um contexto amazônico, assim como você reforçou, as populações ali da Flona, da Resex, das comunidades ali que são ribeirinhas, né, desde Belterra, Aveiro, Fordlândia, e mesmo ali as comunidades ribeirinhas do Arapiuns e de Santarém. Se você conseguiu ter relatos dessas populações, como esse impacto no Planalto atinge essas populações, né? Se você conseguiu já perceber mudanças nessa, né, todas essas dimensões que você trouxe, tanto metafóricas como reais. E, por outro lado, voltando um pouco esse tema da saúde mental, que a Érica trouxe, tua apresentação me lembrou muito o que acontece com os Guaranis Caiovás em Dourados também, né? Numa certa dimensão, para essas comunidades indígenas ou que tem forte presença indígena, de como a vinculação do corpo está relacionada ao território, né? Então, como essa desterritorialização, na medida em que o território e a sua vinculação direta com o corpo se estabelece para essas pessoas, se você conseguiu perceber se esse corpo estendido do território, como isso é percebido como essas pessoas percebem essa ruptura dessa desterritorialização especificamente no corpo. Então, para além dos desfechos de saúde mental relacionados à exposição ao glifosato, se você nos relatos percebeu se essa desterritorialização é materializada em sintomatologia, em relato de sofrimento, quer dizer, perpassa um pouco por isso também. Então, queria saber um pouco de você sobre esses aspectos e parabéns aí, depois podemos conversar também. Obrigado, Paulo, muito bom te ouvir, saber também que você trabalha ali na região, vai ser ótimo a gente continuar trocando mais a partir desse nosso primeiro contato. Obrigado mesmo pelos comentários e muito curioso para ler mais do teu trabalho. Sim, acho que você tocou em dois pontos fundamentais ali, né, do que acontece na região. Eu trabalhei com comunidades ribeirinhas, eu trabalhei principalmente na Flona, né, eu fiz um vai e vem, a minha tese ela é entre uma margem e outra do Tapajós. Agora eu estou trabalhando no livro e ele vai se chamar justamente entre o lado oposto do rio, né, para jogar com essa espectralidade, né, essa fantasmagoria dos Tupinambá, à esquerda olhando para o que acontece à direita no Planalto e esse receio de que seja o futuro que lhes aguarda. Na Flona, especificamente, eu trabalhei numa comunidade ribeirinha que vivencia esses impactos de um modo secundário, um modo indireto. Então, um dos elementos narrativos que eles trazem muito forte é o aumento da temperatura. Claro que a gente pode falar isso, né, mudanças climáticas antropogênicas a nível global, né, o aumento da temperatura é planetário, ele não é especificamente do Baixo Tapajós, mas a gente também sabe que desmatamento local afeta a temperatura e temperaturas extremas. Então, o relato deles é muito forte de que antes, né, eles falam, a gente conseguia trabalhar até meio-dia e meia na roça, né, acordava cedo, ia para a roça, levava o famoso chibé, né, água com farinha, se alimentava e voltava então da roça. E agora eles falam, olha, chega 10h30, 11h, a gente não aguenta mais por conta do calor. Então esse é um dos elementos, né, que são muito marcados. E um outro que é muito forte é a presença de insetos nas comunidades que eles nunca viram antes. Então são insetos que vão sendo afastados, né, por conta desse uso, né, eu foquei aqui no herbicida, né, que destrói toda a produção e sintetização de aminoácidos nas plantas, que é o glifosato, né, a Érica mencionou também o nome comercial dele, Roundup, né, mas a substância é o glifosato, tradicionalmente, historicamente, vendido e comercializado pela Monsanto até o momento que foi comprado pela Bayer, né, então a gente tem esse casamento, né, que eu tentei trazer aqui um pouco né, na fala da Natsing, na fala do Craig Hetherington como referências, que é tudo aquilo que não é geneticamente modificado para aguentar, para suportar a aplicação de glifosato, morre, né, não se reproduz, não dá frutos, como diz o seu Curica.
Então essa é uma dimensão, né, dos insetos que são deslocados e do excesso de calor que eu pude verificar junto às comunidades ribeirinhas, e claro, o calor afeta a segurança alimentar, né, isso afeta a capacidade dessas comunidades de produzir alimentos. E algo que me chocou muito foi que várias dessas comunidades ao redor de Santarém, comunidades rurais que a gente imaginaria que produzem alimentos, durante a pandemia precisaram receber cestas básicas de Santarém. Né, então a gente tem uma inversão, né, dessa lógica de, bom, campo fornece alimento para a cidade, essa divisão, né, básica campo-cidade que está acontecendo também na região. Sobre os Guarani Kaiowá em Dourado, eu vou colocar aqui no chat, foi o artigo que eu publiquei da minha tese, ele é bem antropológico, ele não é, assim, é uma coisa que vai dialogar muito com ciências biomédicas, mas ele é, digamos, uma visão de antropologia da saúde, que é esse olhar dos Tupinambá quanto ao adoecimento do corpo por conta de alimentos que vêm da cidade. Então, que eu discuto muito essas próprias reflexões Tupinambá sobre corpo, corporalidade, como corpos se constituem a partir de trocas de alimentos, né? Tem um determinado momento que o irmão da cacica Estevina, o seu João, fala, né, no artigo que eu publiquei, fala, olha, a gente é índio porque a gente come as coisas daqui, a gente come as coisas do mato, a gente come o que vem da terra. Se a gente fosse de Fortaleza, a gente comeria as coisas boas de Fortaleza. Se a gente fosse de São Paulo, a gente comeria as coisas boas de São Paulo. Ser índio, né, ser indígena, como a gente fala, eles falam índio, mas a gente fala indígena, né, para se referir, é comer as coisas boas que o nosso território produz e que essas trocas de alimentos produzem. Então, o adoecimento está muito marcado com uma relação com quebranto, né, com um feitiço, uma forma de enfraquecimento do corpo que vem do inverso do parentesco, né? O feitiço, ele é quando uma pessoa volta da roça, né, volta do seu plantio e pega, tá com muita fome, pega o bebê do outro, pega a criança do outro e a criança fica com quebranto, né? Então é o inverso da relação de formação positiva que o parentesco dá. Então isso é uma coisa que eu explorei bastante nesse artigo, e tem todas as reflexões sobre o corpo, a cura, o corpo dos pajés sacacas, né, que como são chamados os xamãs, né, os pajés, os curadores na região. Então tudo isso está presente ali. Depois eu te encaminho para a gente continuar esse nosso diálogo. Obrigado aí pela reflexão. Marcos Mota, lembrando que nós teremos 15 minutos ainda para conversar, mas essa questão do Ceará, desculpe, como a questão é complicada na questão alimentar. Antes da pandemia, eu fui convidado para um congresso lá no Ceará, escolhi um hotel bem na praia, cheguei lá, falei, bom, agora vou chegar aqui e vou comer o que eu mais gosto, que são frutos do mar. A maior parte dos restaurantes que tinham na areia, né, eles serviam o quê? Picanha. Né? Só para vocês terem uma ideia né, como as coisas. Aí você tinha que sair um pouco para umas 2 quadras do beira-mar para poder comer o típico do Ceará. Né? Marcos, olha, o Fábio está super chateado com você, diz que você não responde nada para ele, ele está aí que ele adora o seu trabalho. Te mandei um WhatsApp. É uma DR, estamos tendo uma DR aqui. Depois a gente continua a troca lá. Eu queria falar, Camila, olha, foi sensacional. O nosso objetivo aqui é que realmente, né, não somente aquelas pessoas que estão na universidade, mas nós queremos que indígenas, pessoal das RESECs, ribeirinhos, quem puder já participar, né, porque isso é extremamente importante. Quer dizer, como eu falei, né, os nossos antepassados há 7.000 anos, eles não tinham feito pós-graduação, não tinham publicado nada, né, e conseguiram domesticar a mandioca. Né? Então a sabedoria não está necessariamente nas universidades. De aula, né? Marcos, agora você tem todo o espaço por 15 minutos, depois a gente apaga, tá? Okay, mas é você e o Fábio, pode conversar. Não, primeiro, Fábio, poxa, só tenho que parabenizar você por sua brilhante apresentação
e eu queria te agradecer como amazônida, paraense, amazônida, e preocupado com as questões aqui da nossa terra, da nossa área. Eu realmente estou muito tocado também, mas eu faço parte disso daí. Eu te confesso que eu adoraria, eu até, inclusive, estou até propondo aqui, sabe, Fábio? Eu queria manter um contato com você, tem algumas coisas, algumas conexões que eu vi a tua expertise, a tua experiência, sabe, naquilo que a gente já está fazendo aqui, e se nós conseguirmos juntar, e queria também chamar aqui a Érica, desde quinta-feira na nossa reunião do IARA, Érica, que me chamou muito a atenção a tua apresentação, o quanto seria muito importante essa tua expertise para esse povo tão sofrido, que o Fábio, com muita competência também, chamou a atenção de nós aqui, desse grupo aqui, dessa discussão. Eu não tenho essa competência, o nosso grupo é um grupo mais de pesquisa, mas essa parte de saúde mental, essa coisa, nós não temos pessoas que trabalham especificamente, e nós precisamos, Érica, dessa expertise, porque realmente temos muita coisa. Bem rapidamente, eu me preocupo com essa questão desde 2017. Eu fiz parte do primeiro fórum do agrotóxico na região, no Baixo, do Baixo Amazonas, que eles chamaram Baixo Amazonas, e com o Ministério Público liderando, junto com várias entidades, inclusive as entidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos, a sociedade civil organizada. E a gente fez parte desse primeiro fórum desde 2017. E aquilo me chamou muito a atenção, tudo que o Fábio colocou para nós aqui é exatamente mais ou menos isso daí, mais ou menos não, é exatamente a gravidade que nós temos lá. Esses atores que o Fábio também nos mostrou agora, realmente são atores que eu conheço, né? As pessoas lá, o seu Curica, essas pessoas aí, a Nelise também, eu a conheço pessoalmente, que também fez um trabalho de levantamento lá, mas a escola Vitalina Mota também, que eu estive pessoalmente, porque teve duas ocorrências, né? 2 sinistros lá, onde as crianças foram expostas durante a aplicação no momento de aula, e eu estive conversando com uma médica que é um posto de saúde próximo, inclusive, que atendeu, conversei com a diretora, e que isso motivou, inclusive, foi judicializado, tem algumas coisas. Então, lá é o habitué, né? O habitual. Em relação a essa questão do habitual, eu queria dizer para vocês uma coisa. Eu, em 2018, eu fiz um trabalho com glifosato também, mas, na verdade, nós não tínhamos tecnologia para poder identificar o glifosato. Mas nós fizemos com organofosforado. Só que era monocultura do dendê. Ali, no município de Abaetetuba, numa comunidade quilombola, chamado Médio Itacuruçá, e em Concórdia do Pará, numa comunidade também, Santo Antônio. E realmente é a grande dificuldade, o Fábio deve concordar conosco, a Érica também, que realmente é muito difícil trabalhar com essas populações impactadas. Só para vocês terem uma ideia. Eu sou pesquisador do Instituto Evandro Chagas, trabalho no setor de saúde ambiental, eu sou médico desse projeto, e nós implementamos, a partir de 2022,
esse projeto com saúde humana lá em Belterra e acrescentamos Mojuí dos Campos, tá? Que é vizinho, e que eu também reputo como, eu coloco com Belterra a maior exposição, a maior concentração, porque eu vou usar esse termo, Fábio, se você me permite, eles estão sitiados. O termo é esse, sitiados. Mojuí dos Campos, ele é mais espaço. E quando eu voltei ano passado lá, porque eu estou voltando, eu estou sem agenda para voltar agora em junho, e só vou em agosto, e lá em Mojuí já encontrei as áreas todas já querendo fechar a cidade. O que ocorre já em Belterra. Então, eu uso esse exemplo que as pessoas estão reféns dentro da sua própria residência. É essa a questão. Eles estão reféns, porque no momento que são aplicados, a única forma que eles têm para se proteger é indo para dentro de casa. Então, as crianças não saem, ninguém sai nesse período. Então, eles têm feito isso de uma forma de defesa. Associado a isso, eu sei que eu estou correndo um pouquinho, mas em função desse tempo, a atenção primária não funciona, e principalmente as autoridades municipais, que deveriam zelar pela saúde e pelo acompanhamento dessa população, o que acontece? Eles também fazem parte, eles chamam lá de sojeiros, eles são sojeiros, eles fazem parte da estrutura que está oprimindo essa população. Então, a população identifica isso, porque o vereador tal, o prefeito, o secretário, sabe, doutor, não adianta, eles plantam soja também, doutor. E eu verifiquei, porque o nosso estudo é com saúde humana. E para que eu possa desenvolver um trabalho de saúde humana, eu preciso da assinatura de autorização de lá, das prefeituras, que ninguém pode entrar. Comitê de ética, a qual eu faço parte também, não permite isso. A única forma que eu encontrei foi o sindicato de trabalhadores que nós, tanto de Belterra quanto de Mojuí dos Campos. Foi quando eu consegui iniciar um trabalho. Iniciamos em 2022, quando foi ano passado, já tínhamos tecnologias para identificar o agrotóxico na urina. Nós temos essa capacidade aqui no nosso laboratório e estamos fazendo exatamente isso agora. Então, eu estou trabalhando com marcadores tumorais, porque, como o Fábio colocou, a nossa colega lá, Annelise, que ela é bióloga, né? Eu acredito que seja, ela não é médica, mas ela fez um trabalho de levantamento muito interessante. A grande dificuldade, como eu falei para a Annelise, assim, é esse nexo causal. É essa grande dificuldade. O nosso estudo, teríamos que fazer um estudo específico para fazer essa conexão. Mas isso é um desafio. O que acontece é que esse câncer, a origem dele é em Belterra, mas ele é notificado em Santarém. E aí você perde essa conexão, tá? Fica como sendo de lá, porque é mais fácil e eles centralizam tudo no hospital regional. Então, é uma complexidade muito grande. Associado a isso, eu encontrei vários problemas dermatológicos associados, sim, como até foi falado aqui, principalmente prurido ocular, auditivo, narinas. No geral, nós encontramos isso também. Agora, tem um detalhe que foi colocado, viu, Érica, que eu acho muito interessante, que me tocou na quinta-feira na nossa reunião, o transtorno de ansiedade. Isso foi colocado, a ocorrência, como o Fábio pontuou aqui, muito importante essa questão da ideação, né, da questão suicida. Realmente existe
um processo depressivo que eu não tenho elementos para avaliar, mas há um entristecimento daquela população em função de que ele vê o problema na frente dele, mas ele não tem ninguém, ele se sente só em função de não ter uma representatividade. Fábio, eu queria te perguntar somente uma questão, se você, dentro do teu projeto, tem alguma intenção de fazer algum relatório para o Ministério Público e para a Atenção Primária de Saúde, ou seja, para a Secretaria de Saúde de Belterra. Só para finalizar, para dizer o seguinte, eu assumi o compromisso, eu estou trabalhando hoje, com pouquíssimo tempo, mas estou trabalhando num relatório final, onde eu estou notificando vamos abrir uma notificação, tá? Específica para glifosato, lembrando que nós não temos uma ficha específica, né? A gente utiliza intoxicações exógenas, o meu compromisso é entregar uma via para a Secretaria Estadual de Saúde, uma outra para o Ministério Público, uma outra para a Atenção Primária de Saúde, ou seja, para o município, como também para os sindicatos, até como agradecimento para ele. O relatório é um relatório técnico, mas baseado no seguinte: eu tenho hemograma, eu tenho bioquímica, eu tenho tireoide, eu tenho próstata para homem, eu tenho... Quem é que está relacionado com glifosato? Quem está mais, quem está menos, e notificando. E marcadores tumorais também. Oi, pois não. Bom, você é convidado para agosto, uma das apresentações será sua, né? Sim, mas eu agora, posso levar esses dados. O Fábio claro. tem 3 minutos para responder. Tá. Eu posso dizer o seguinte: nada como o IARA para, trabalhando com muitas populações em locais diferentes, conseguir chegar próximo a um nexo causal. Perfeito. Fábio, eu agradeço muito. Agora você já tem o contato do Marcos, vocês precisam conversar bastante e nós vamos ter até uma reunião conjunta para isso, tá? Pois não. Doutor Paulo, só rapidinho, eu queria ver se o doutor Paulo Afonso, eu queria conversar com ele, não hoje, claro, mas se ele pudesse, vou colocar meu e-mail, se você puder Perfeito. Me intermediar, tá? Legal. Obrigado. Viu, Paulo? Queria falar sobre garimpo com você. Tá bom. Antônio, eu estou colocando no chat meu e-mail aqui para você. Fábio. Beleza, fechado. Perfeito. Doutor Marcos, muito obrigado pelos seus comentários. É uma satisfação enorme poder estar trocando com o senhor, a gente poder estar conversando e, principalmente, é emotivo mesmo, né? Gera um sentimento muito bom, né? De que o trabalho que eu comecei a desenvolver com 20 e poucos anos ali na região de pesquisa, ter esse reconhecimento do senhor e da gente poder estar trocando a respeito disso. Obrigado pelas palavras, obrigado pelos comentários também. Com certeza a gente vai trocar muito ao redor disso. Eu fui anotando várias coisas, né, durante a sua fala, e eu acho que, né, indo também, puxando para um comentário que relaciona com o Paulo Afonso, né, o comentário dele, a gente viu isso, né, também, doutor Marcos, ali no Tapajós, no caso do João do Mel, né, um ribeirinho que eu acho que relaciona também muito com as questões da Érica, né, ele é como é que chama? Melicultor, melipolicultor, né? Melicultor? Melipolicultor, isso. Criador de abelhas nativas sem ferrão, abelhas indígenas. Exato. E ele é conhecido João do Mel porque ele produz mel, né, com esse processo de abelhas amazônicas, abelhas da região, abelhas brasileiras, e ele viu sua criação, né, o seu conjunto de abelhas ser dizimado pelo agrotóxico ali no município de Belterra. E como o doutor Marcos estava falando, as plantações de soja em Belterra não é que estão próximas à cidade.
elas sitiam a cidade e elas estão dentro da área urbana, quer dizer que além de estar sitiando, como o Dr. Marcos bem colocou, elas ainda estão fagocitando, a cidade está virando plantio, no meio da cidade, ali tem uns campos de produção de soja. E o João do Mel, ele entrou num processo de tristeza profunda, acho que a gente pode qualificar, né, como uma depressão, não quer mais ser chamado, obviamente, de João do Mel, recusa dar entrevistas, recusa fazer esses relatos, então é um caso muito paradigmático ali na região do Baixo Tapajós, que une um pouco todos esses elementos que a gente está falando. Sobre o nexo causal, eu acho que esse é o X da questão, né, porque eu pulei ali uma citação do Alex Nadin, que foi o meu co-supervisor de tese no período sanduíche que eu passei fora, nos Estados Unidos, e a citação dele, que ele fala de toxic worlding, né, composição tóxica de mundos, a traduzir na tese, e que tem tem uma ambivalência, tem uma contradição muito particular, porque fala, olha, os efeitos, né, bom, vocês aqui sabem muito mais do que eu sobre isso, os efeitos dos agrotóxicos são elusivos, né, no momento que uma determinada pesquisa acontece, a contaminação já está no passado, se soma fatores genéticos, alimentares, de meio ambiente, de predisposição, etc., e que torna muito difícil, quase impossível, e é aí que, e essa é uma outra citação que eu trouxe, glifosato and the Thrill, que a gente publicou agora uma resenha na revista de antropologia aqui da Universidade de São Paulo, eu fui um dos coautores da resenha, né, que ela fala, que a autora fala justamente nessa elusividade, nessa dificuldade de estabelecer o nexo causal que a indústria agroalimentar joga, produzindo incerteza, né, uma produção deliberada de incerteza para falar que não se pode dizer que determinada doença, e nesse caso a prevalecência de câncer nessa região, está relacionada ao glifosato. Então, a contradição qual que é? É que existe a elusividade, existe a incerteza, mas existe a certeza de que são majoritariamente corpos no sul global, de pessoas em áreas rurais, de comunidades de pessoas não brancas que arcam com os maiores custos dessa violência química. E aqui eu cito também o trabalho então da geógrafa americana Shattuck, que ela tem 2 trabalhos, e o conceito de emergência epistêmica, né, que ela fala, olha, então justamente eu concebo o meu trabalho exatamente aí, né, mostrar que tem uma série de efeitos sociais, culturais, demográficos, de expulsão, né, da geografia dessas populações que complementam, né, e eu acho que esse, como o professor Paulo aqui estava falando, né, da gente complementar, né, o IARA também como lugar para a gente complementar esses saberes complementando, né, que eu acho que a antropologia, o trabalho de campo tem muito a aportar também as pesquisas na área biomédica. Bom, eu acho que estamos encerrando o semestre, né, com uma discussão fantástica, porque nós estamos colocando vários atores, né, muito contente, né, com a presença aí da Camila, depois as intervenções aí do Paulo, e juntando com o que a Érica já tinha apresentado, o Marcos Mota, que agora já tem o contato do Fábio e também do Paulo, e no semestre que vem, com certeza, nós vamos pensar num trabalho mesmo assim. Glinda, você pode falar muito rapidamente, porque o problema sou eu, que eu preciso sair, que eu tenho outro... Não, é só um abraço mesmo, foi muito ótimo, toda a participação legal. das aulas, muito obrigada. Tá bom, e continue no mailing list que você vai poder assistir, obrigada. Né, independente de estar cursando o nosso PPG, você vai poder continuando assistindo. Obrigada, um abraço. Então, olha, muitas ideias surgiram aqui na minha cabeça, cuidado quando eu começo a ter ideias, tá? Mas vamos conversar sim. Então, agradeço a todos. Fábio, muito obrigado. Né? Obrigado. E a Daniele colocou mais um, né? Aí, mais uma citação. Vocês podem copiar aí no chat, tá bom? Doutor Paulo, muito obrigado a todo mundo que estava aqui presencialmente, obrigado a quem está online, um prazer estar em contato com vocês e vamos seguindo aí os trabalhos que a gente tem muita coisa para fazer. Obrigado.